Boa noite para vocês, meus irmãos, tudo bem? Como é que vocês estão? Quem é que tá aí? Quem já chegou? 10h15, vamos começar? Bom, como a gente sempre começa com uma musiquinha, vou botar uma musiquinha para vocês ouvirem. E aí depois eu vou suscitar um debate aí, né? Então vamos lá. Essa aqui, ó, bem no clima aí, bem apropriado para essa semana, ó. Vamos ver. O que vocês acham? Quem conhece essa música? Deus te abençoe. Tudo bem, Viviane? Boa noite, Mazuki. Quem é Mazuki? Tá boa a comida aí? Oi, Nilde. Tudo bom? Como vocês estão? Elevadas posições, domínio, fama, tudo. Fala, João. Tudo bom? Onde está teu coração? Riquezas e astúcias, trama, tudo. Ah, o Maicon. Fala, Maicon. Beleza? Pois é. Quem conhece essa música? Perfeito, deixa tudo e me segue e terás a vida em mim. Quem foi no show dela? Alguém aí foi no show? Elevadas posições, Tá no domínio, Rincão? fama, tudo te darei. Onde está teu Quem foi no Rincão coração? no show? Riquezas e astúcias, trama, tudo isso. Kelly Patrícia e Rosa de Saron. Alguém foi? Queres ser perfeito? Vocês gostaram? Como é que foi? Tudo e me segue e terás a não fui. vida em mim. Ouve minha voz e serás Ah, que legal, Beto. Tudo bem? Ficou até tarde lá, né? Ouve minha Bem. voz e serás vencedor. E aí, vocês gostaram desse estilo novo aí da Kelly Patrícia? Ou vocês preferem o estilo antigo dela, mais piedoso? Prazeres, O que vocês- fantasias, qual a opinião de vocês aí? tudo te darei. Hein? Se te perderes, Magias, ilusões, Qual a opinião distrações, de vocês? tudo isso viverás. isso é vida ou morte. Eu sou o caminho, a verdade, a vida é o que eu sou. Ouve minha voz e vida. Então, vocês preferem a Kelly Patrícia nesse estilo novo aí, mais rock and roll, meio Rosa de Saron aí, né? Ou vocês preferem aquele estilo dela mais antigo? As misericórdias do Senhor, eu cantarei eternamente. O que vocês preferem? Já também já viu o clipe já, legal. Tá todo mundo aí já? Podemos começar? Turma aí, ó. Todo mundo aí com o cat na mão? Hein? Catecismo, da Escritura. Sim. Garrafinha do Calog, sempre ela. Hoje eu só tô sem lanchinho pra ninguém, viu? Não tem mais nada aqui, tem que providenciar mais. Hoje, se tiver pergunta, não vai ter prêmio, não vai ter presente, que eu tô sem nada aqui. Só se eu fizer um intervalinho e for buscar outra coisa lá. Bom, mas enquanto isso, vamos lá. Vocês estão vendo bem? Estão ouvindo bem? Hein? Tá legal? Podemos começar? Sim? Bom, vamos começar então, como de costume, fazendo nossa oração, chamando o Espírito Santo, pedindo que ele venha novamente até nós, né?
pedindo que Ele nos acompanhe nessa nossa formação, que Ele nos confirme cada vez mais na nossa fé. Juntos, então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Tudo bem, meus irmãos? Como é que vocês estão? Estão bem aí? Todo mundo? Então, quer dizer que ninguém aí foi no show da Kelly Patrícia e da Rosa de Saron? Ninguém foi, não? Eu também não. Queria ter ido, mas não deu. Aí. Eu ouvi dizer que foi bom. O convite da ordenação está aqui, de novo. Dia 10 de dezembro. Tudo bem, meus jovens, caríssimos. Onde é que nós paramos na semana passada? Foi no número 40, não foi? Então vamos continuar do número 40 mesmo? Sim. Vamos continuar do número 40 e ver até onde nós conseguimos ir. Nós tínhamos antes aí estudado até o 48. Vamos lembrar disso, né? Então, nós podemos pegar a partir do número 40. Porque a pergunta é, pode Deus fazer tudo? Ele é onipotente? E aí vem a resposta. Para Deus, nada é impossível. Ele é todo-poderoso. Santo do dia não tem hoje, santo do dia. Não é todo dia que vai ter, né? Então hoje não tem santo do dia, não. Tá bom? Então a pergunta é essa. Para Deus, nada é impossível. Ele é todo-poderoso. E aí depois vem o comentário embaixo. Quem na sua necessidade chama por Deus, acredita na sua onipotência. Deus criou o mundo do nada. Ele é o Senhor da história. Ele conduz todas as coisas e pode tudo. É um mistério como ele exerce livremente a sua onipotência. Não raramente se pergunta, então onde está Deus? Ele diz-nos através do profeta Isaías, os meus pensamentos não são os vossos, nem os vossos caminhos são os meus. A onipotência de Deus revela-se frequentemente quando as pessoas não esperam mais nada dela. A impotência da Sexta-feira Santa foi o pressuposto para a ressurreição. Ou seja, aqui parece indicar o seguinte, que Deus manifesta a sua força na fraqueza. Né? É justamente como Paulo vai dizer, justamente quando sou fraco, então que sou forte. E Deus é que ele manifesta a sua força na fraqueza. Ele que não despreza nada do que criou. Espera que eu já venho aqui. Vou ligar aqui, o ar que está quente aqui dentro do meu quarto. Então, eu dizia, Deus que não despreza nada do que criou. Não sei se eu cheguei a comentar isso na outra semana, mas a ideia é um pouco essa, ou seja, esse Deus que ama tudo aquilo que criou todas as coisas, né? E que viu que tudo era bom. E quando criou o homem e a mulher, viu que era muito bom. Ou seja, ele que não despreza nada. Então, mesmo aquilo que para o homem é desprezível, para Deus tem valor. Para Deus tem muito valor. E ele mostra isso escolhendo justamente aquilo que os homens não escolhem. Então, Deus, ao se fazer homem, ele não escolhe o povo mais importante, o mais forte. Ele, tendo escolhido vir na plenitude dos tempos, não nasceu no palácio do Império Romano, mas não. Nasceu na província menos importante, menos significativa de todo o Império Romano, que foi a província de Israel. Né? Foi esse o povo que ele escolheu. Um povo pequeno, um povo que não era maior do que os outros povos, pelo contrário. E justamente por isso Deus escolheu gratuitamente, escolheu por amor esse povo. E escolhendo esse povo de Israel, ele não escolhe nascer, por exemplo, em Jerusalém, no centro do culto, né? No lugar onde habitava a glória de Deus, onde estava o templo.
mas escolhe nascer justamente na Galiléia, a Galiléia dos pagãos, a Galiléia de onde não sai profeta. E escolhendo nascer na Galiléia, nasce em Nazaré, cidade desprezível. Pode sair coisa boa de Nazaré? Pode alguma coisa boa sair de lá? Mas sim, Deus escolhe lá, Nazaré. Né? Boa noite, Gleice, boa noite a todo mundo que está aí. Tem uma pessoa ou outra que está saindo do ar, né? Mas para a maioria está funcionando bem. Né? Então a gente continua. Né? Então dizia, Deus que escolhe aquilo que o homem despreza, escolhe Nazaré. E depois se fazendo homem, vem não para ser servido, mas para servir, para dar vida. Escolhe a posição de servo, é humilde, ele se esvazia, ele lava os nossos pés, ele vai ao que é mais baixo. Ele vai ao encontro daquilo que o homem não quer, que o homem despreza, dos desvalidos, dos oprimidos, dos pobres. Eles são a prioridade de Nosso Senhor, né? Então, sempre, em tudo isso, e até o fim, até a cruz é assim que acontece. Nosso Senhor que toma sobre si toda a maldição, maldito todo aquele que pende do madeiro. Está lá em Deuteronômio e repetindo lá no Novo Testamento, né? Nosso Senhor se fez maldito para transformar a maldição em bênção, e hoje a bênção vem pela cruz, né? Então isso, quer dizer, como que Nosso Senhor, ele manifesta a onipotência dele, estamos no número 40 do Yucat, onde fala justamente da onipotência de Deus. E essa onipotência de Deus se manifesta justamente na sua pequenez, ou seja, nesse Deus que se faz pequeno, que se esvazia, que se faz um menino no colo de Nossa Senhora, nos braços de Nossa Senhora. Né? Então isso, ou seja, a onipotência de Deus que se manifesta nessa pequenez, ou seja, esse Deus que não acaba com o nosso sofrimento como nós pedimos, mas que, mais do que isso, vem ao nosso encontro e sofre conosco. A gente terminava a semana passada falando justamente disso, né? Como lá na serpente do deserto, quando, exatamente, fez pobre para enriquecer-nos com a sua pobreza. Roberto, essa frase é bíblica. Né? Fez-se pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. De Paulo, não vou lembrar o versículo exatamente, mas essa frase é bíblica. Né? Fala, Pedrão, tudo bom? Bem-vindo aí. Então é isso, ou seja, ele que manifesta a sua grandeza na pequenez. Né? E aí nós temos alguns números aí depois, a gente pode comparar. E aí vão alguns números aqui, algumas frases aqui paralelas, aqui na lateral, né? Aqui nas laterais, temos uma frase muito forte aqui em Atos 4:12. Logo no primeiro anúncio, ali nos primeiros anúncios dos apóstolos, anunciando o nosso Senhor e a sua ressurreição, ele como Messias, como Senhor, olha a frase que está lá em Atos 4:12. Frase marcante, determinante da nossa fé. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado à humanidade pelo qual possamos ser salvos. O nome aqui é a pessoa, né? O nome, eles identificam os hebreus com a pessoa. Então, respeitar o nome de Deus é respeitar a pessoa de Deus, né? É o acesso que nós temos a uma pessoa, o nome. Quando alguém nos diz o nome, nós passamos a ter acesso a essa pessoa. Quando Deus revela o seu nome, ele nos dá acesso a ele. Lembrem o que a gente viu, o Deus que se torna acessível, né? Isso é o número 31. O número 31 do Yucat diz, por que se apresenta Deus com o nome? Deus apresenta-se com o nome porque quer se tornar acessível, deseja ser acessível. Ou em espanhol, porque deseja ser invocado, o que vem a dar na mesma. Então isso, ou seja, o nome é o acesso que a pessoa nos dá. O nome, portanto, é referência à própria pessoa. E nenhum outro nome, não existe nenhum outro nome dado à humanidade pelo qual possamos ser salvos. Essa é a nossa fé, essa é a doutrina cristã, já no primeiro anúncio, no querigma, ali, dos primeiros apóstolos em Atos 4:12. Então não adianta, nosso Senhor, o nome já diz, é Senhor, Ele que nos salva. Não existe outro nome, não existe outra pessoa pelo qual possamos ser salvos, senão Jesus. Em nenhum outro nome há salvação. Não existe debaixo do céu outro nome dado à humanidade pelo qual possamos ser salvos. Aqui já há uma verdade por trás. Qual? A de que nós precisamos ser salvos. Essa é a nossa doutrina. Nós precisamos ser salvos. Precisamos de salvação. E essa salvação nos é dada de graça por Cristo. Basta tomar posse, basta acolhê-la. Né? Então é isso. E aí depois
nós temos aí o número 41. Tudo bom, Lohane? Seja bem-vinda. Veja, número 41. A ciência natural torna o Criador desnecessário? Não. A frase Deus criou o mundo não é um axioma, ou seja, uma frase, uma sentença rebuscada da ciência natural. Trata-se de uma afirmação teológica. Theos, Deus, logos, sentido. Isto é, uma asserção, uma afirmação de caráter divino acerca do sentido e da origem das coisas. A narração da criação, que está lá em Gênesis, né? Gênesis 1, Gênesis 2, não é um modelo explicativo científico-natural do início do mundo. Ou seja, o Gênesis não tem a pretensão, não tem o interesse em explicar como que Deus criou o mundo, assim, se foi em 7 dias, se Deus criou pegando do barro ou da sua palavra. Enfim, o mais importante ali é o sentido que existe por trás de cada ideia, de cada versículo ali. Isso é o que há de importante ali, né? Então isso tem que estar claro para nós. Deus criou o mundo é uma declaração teológica na qual se refere à relação do mundo com Deus. Deus é o Criador e o mundo é criatura. E ele que criou por amor, livremente. Não era obrigado a isso, criou por amor, porque quis, na sua bondade e na sua sabedoria, né? Então é isso. Deus quis o mundo, ele nos quis. Ele acompanha-o e aperfeiçoa-o. Ser criado é uma qualidade inerente às coisas e uma verdade elementar sobre elas. Todas as coisas são criadas por Deus, pelo mesmo Deus, né? Então isso é um fato, é algo que faz parte da nossa fé. Depois nós temos aí à direita, antes de entrar no 42, nós podemos ver isso aqui. O que o 42 vai falar? Vai falar sobre um conflito que existe aparente entre criacionismo e evolucionismo, entre criação e evolução. O que vocês acham? Existe conflito ou não? O que vocês diriam sobre isso? Criação e evolução. O mundo foi criado por Deus ou ele é fruto da evolução? Big Bang e essas coisas, e as coisas foram evoluindo. O que vocês acham aí? Deem a opinião de vocês. Para evoluir tem que começar em algum momento. Boa. Faz sentido. O que mais que vocês podem dizer sobre isso? Hein? Gente, o fato é que não existe contradição entre criação e evolução. Isso é óbvio, isso é elementar. Por quê? Porque Deus pode ter criado as coisas em estado de evolução. Quem que estabelece as leis da evolução? Ou coisa do gênero? Exatamente. Qual seria o estopim do Big Bang? Ah, tá bom. Vai ter o Big Bang? Tá. Vai ter evolução? Quem estabelece essas coisas? A própria ordem da evolução. Por que as coisas evoluem? Quem estabelece que as coisas hão de evoluir? Quer dizer, então, oi, tudo bem? Aí a mãe da Cris aí que está participando conosco, né? Ou seja, a própria lei da evolução, o próprio fato de haver lei, de haver evolução, de haver vida, isso tudo está por trás da lei da evolução. A evolução está nas causas segundas. Ou seja, não está no princípio. Percebe? Não é que... Ou seja, Deus não necessariamente criou as coisas prontas. Ele pode ter criado, como provavelmente criou, as coisas em estado de evolução. E isso não contradiz em nada a criação. Lembrem-se, a nossa fé, ela sempre vai respeitar, valorizar, sempre vai precisar da ciência. Por quê? É o primeiro artigo da nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E depois o Niceno Constantinopolitano vai concluir, completar, né? De todas as coisas visíveis e invisíveis. Ou seja, é o mesmo Deus que criou todas as coisas. Toda a ordem natural da criação, que a gente estuda na biologia, na ciência, né? Evolução, e a ordem sobrenatural da fé. Tudo é obra do mesmo Deus. Então tudo está em harmonia. Existe uma única verdade. Não pode haver contradição entre as verdades que a ciência investiga e as verdades que nos são reveladas pela fé. Né? Algumas verdades nós podemos verificar empiricamente. São essas
a ciência, chamado de ciência hoje, né? Aquilo que tem verificação científica. Né? Nós estamos aí no número 42. Vamos entrar no número 42 agora, o número do YouCat, na página 37. Não pode haver contradição entre fé e ciência. Não só não há, como não pode haver. Por quê? Segundo o cristianismo, segundo a nossa fé. Porque é o mesmo Deus que criou todas essas coisas e nunca vai criar as coisas em contradição. Não é possível. Um único Deus, criador de todas as coisas, da ordem natural e da ordem sobrenatural. Todas as leis da natureza foram criadas e estabelecidas por Deus, pelo Deus que se revela a nós. Ou seja, existe uma ordem de conhecimento que nós podemos adquirir pela nossa razão, pela investigação científica, né, pelo nosso estudo, e existe uma verdade que não nos era acessível e que Deus então revela. Mas tudo é, digamos assim, tudo é verdade do mesmo Deus, o Deus Criador e o Deus Salvador, o mesmo Deus. Né? Então, basicamente, essa é a ideia, ou seja, Deus pode ter criado as coisas em estado de evolução. Não existe aí nenhuma contradição, absolutamente. Gente, eu tenho um primo, agora ele está com uns 15, 16 anos. Yasser, né? Era inteligente e tal. Eu lembro quando ele tinha uns 10 anos de idade que a gente conversava sobre isso, ele entendeu isso perfeitamente. Uma criança de 10 anos de idade consegue compreender isso, que Deus pode ter criado as coisas em estado de evolução. Qual a dificuldade disso? Deus não necessariamente criou as coisas prontas. E em que a evolução vai entrar em conflito, então, com o fato de que há alguém por trás dessa evolução? Não tem nenhum problema. Não tem. Deus transcende a ordem da criação. Ele criou do nada, ele criou as coisas fora de si. A fé cristã não é panteísta. Né? Deus, ele é o criador das coisas, mas ele não é as coisas que ele criou. Então ele está por trás, ele está por fora. Ele é a causa primeira de toda a criação. Percebe? Então veja, a mesma coisa o próprio Cristo. Né? Cristo poderia talvez ter vindo pronto já com 30, 33 anos de idade, já chegando e pregando, fazendo milagres, mas não. Ele cria ele um menino, um bebê ainda, né, nas fraldas, precisou ser amamentado por Nossa Senhora, foi crescendo, foi evoluindo, por que não dizer? Né? Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Não é isso? Olha o que diz aqui. Lucas, vamos lá, Lucas 2, né? Lucas 2, versículo 52, último versículo do capítulo 2 de Lucas. E Jesus cresceu, ele diz que ele desceu com os pais para Nazaré, depois que ele se perde no templo e é encontrado, desceu com eles então para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, conservava a lembrança de todos esses fatos em seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. Crescia, evoluía, de alguma maneira. Deus poderia ter sido criado pronto. Deus poderia ter revelado tudo de uma vez só, de uma tacada só. Pau, acabou. Mas não. Ele faz alianças com os homens, renova essas alianças, vai revelando essa verdade, fala pelos profetas, exorta a fidelidade. O homem cai, ele chama de novo. Tem todo um caminho, todo um percurso, toda a economia salvífica, o desígnio salvífico de Deus, um plano, uma sequência evolutiva, e na plenitude dos tempos o Cristo. Você tem todo um caminho. A própria criação em 7 dias. Por que Deus não fez tudo num dia só? Pá! Quer dizer, a ideia da evolução já está implícita no fato do mundo ter sido criado em 7 dias. Por que Deus criou num dia, criou no outro? Ou seja, a coisa não necessariamente foi feita pronta. Deus vai se revelando pelos profetas, tanto na economia da salvação como na ordem da criação, ou seja, as coisas, Deus vai criando em estado de evolução. Existe uma força por trás que dá vida às coisas. Né? E aí é o próprio Deus. Né? Então não existe contradição entre evolução e criação. Tá bom? Então vamos ver aqui no número 42 o que diz aqui. O número diz o seguinte: pode alguém aceitar a evolução e simultaneamente crer no Criador? Podemos nós, então? Né? Podemos nós, eu e você que está aí do outro lado, podemos aceitar a evolução e simultaneamente, ao mesmo tempo, crer no Criador? Sim. A fé está aberta aos conhecimentos
e as hipóteses das ciências naturais. Eu não estou recordando aqui os números 290 e 292 do Catecismo, vamos ver se vale a pena ver. Vai dizer que... vai falar basicamente da criação mesmo. Mas não existe, quer dizer, a fé está aberta aos conhecimentos e hipóteses das ciências naturais sempre. Se as ciências naturais, toda a natureza foi criada pelo mesmo Deus que se revelou a nós, conhecer a criação, conhecer a natureza, nos aproxima desse Deus, nos favorece. Nunca nós vamos descobrir algo que nos afaste desse Deus, porque foi esse Deus que criou essas coisas. Então a gente não teme a ciência absolutamente. Pelo contrário, nos favorece. Por isso a igreja não é obscurantista, não é adversária da ciência, pelo contrário. Sempre ela vai nos favorecer. Não existe contradição entre ciência e fé. Sempre que há uma contradição, ela é meramente aparente. É uma tensão ali aparente. Então, olha, o comentário, né, a essa abertura da fé para a ciência natural. A teologia não tem competência científico-natural. Não tem essa pretensão de... Isso aí cabe à biologia, à química, à física. Nem a ciência natural tem competência teológica. Claro. Ou seja, exatamente. Sempre que existe um conflito aí, um está invadindo o campo do outro. Né? A ciência natural não pode excluir dogmaticamente que na criação haja processos orientados para um fim. Ou seja, a ciência natural não pode determinar que não pode excluir que haja, porque o que a fé vai dizer é isso, é que existe um desígnio salvífico. Né? Não existe contradição entre ciência e evolução, exatamente, vocês estão acompanhando, a ideia é essa, ou seja, para a nossa fé existe um caminho, existe um desígnio salvífico e o mundo vai ter uma conclusão, num determinado momento. E a ciência natural não tem como excluir isso dogmaticamente, ela não tem condições de excluir isso, isso escapa aos seus alcances, à sua verificabilidade. Né? Por seu turno, a fé também não pode definir como eles se concretizam no curso do desenvolvimento da natureza. Claro, um cristão pode aceitar a teoria da evolução como um modelo explicativo eficaz, desde que não caia no erro do evolucionismo, que vê no ser humano um produto casual de processos biológicos. Quer dizer, quase como se o homem fosse fruto do acaso. Isso que é um absurdo, isso não tem sentido. A própria combinação de situações, de circunstâncias que mostra a grandeza do homem, a consciência do homem que ele tem de si mesmo, tudo isso, né, são indícios, eles não são provas, absolutamente, não é algo verificável, mas são indícios de que há alguém por trás, né, que organiza, que prepara isso tudo. Né. A evolução pressupõe a existência de algo que se desenvolva. Nada é dito sobre o onde deste algo. De igual modo, a biologia não pode responder a perguntas acerca do ser, da essência, da dignidade, da missão, do sentido e do porquê do mundo e do ser humano. Gente, olha essa pergunta, olha essa frase, como ficou bem feita. A biologia, ou qualquer outra ciência natural, não pode responder a perguntas acerca do ser, da essência das coisas, da dignidade, da missão, do sentido e do porquê do mundo e do ser humano. Quem é que vai estudar isso? No máximo a filosofia, ou a moral, ou a teologia. Quer dizer, tal como o evolucionismo no extremo, também o criacionismo no outro é uma ultrapassagem dos limites. Perfeito. Ou seja, a própria igreja diz que ela não é criacionista. Não é. Não tem por que ser, não existe razão para isso. Os criacionistas tomam ingenuamente à letra os dados bíblicos, como a idade da terra, ou os 6 dias da criação. Né? Dizem que o mundo foi criado em 6 dias, a Terra tem, sei lá, 10 mil anos, muito mais que isso. Ou seja, seria ingênuo um cristão que tomasse isso ao pé da letra. Né? Os criacionistas tomam à letra os dados bíblicos ingenuamente. Não sejamos ingênuos. Vamos lembrar que a Bíblia não quer tratar disso, né, da criação do mundo, da origem do mundo de maneira científica. Então, atenção a isso. Né? Tá bom? O problema é que se opõe unicamente criacionismo e ciência, por exemplo, nos livros de história. Pois é o que eu digo. As pessoas pensam que a igreja é criacionista.
Exatamente. Mas a igreja não é criacionista, como acabou de dizer o catecismo aqui. Né? Ou seja, isso é que é importante a gente dizer também, para não parecer que a nossa igreja é ignorante. Exatamente, as pessoas ficam com uma ideia errada nossa. A igreja não é criacionista. Ela não é tola, não é ingênua nesse sentido. E ela não tem mal nenhum em que as pessoas investiguem cientificamente o máximo possível. Porque nunca elas vão, por exemplo, descobrir pela ciência que Deus não existe, até porque ele existe. Ou nunca vão descobrir que, sei lá, que nada que se contrapõe à fé. Nunca. Né? Mesmo descobertas arqueológicas, tudo sempre vão favorecer a fé. A gente não precisa ter medo. A gente está com a verdade é uma só. Qualquer verdade que seja descoberta pela ciência vai nos favorecer. Ou seja, não precisa, exatamente, nós não precisamos tomar ao pé da letra e não devemos tomar ao pé da letra os dados da Bíblia. Como posso levar isso para meus alunos? Olha, aproveita esse número aqui do Catecismo, do YouCat, esse número 42, que está muito bom, né? Muito tranquilo. Depois ele dá definições de evolução e de criacionismo. Evolução do latim, evolutio, ação de desenrolar, desenvolvimento. Trata da alteração formal dos organismos, ocorrida durante milhões de anos. Numa perspectiva cristã, a evolução corresponde à criação contínua de Deus, realizada através de processos naturais. Olha aí, Deus que está sempre criando em evolução. Ele cria as coisas num estado de evolução. Como eu dei o exemplo de Nosso Senhor, que nasceu menino e chegou até a maturidade, cresceu em sabedoria, estatura e graça. Como o próprio exemplo da economia cristã, ou seja, da economia da salvação, né? O desígnio salvífico, que vai numa caminhada. Né? Deus vai criando as coisas em estado de evolução. Sim, a criação no Gênesis está em linguagem figurada. Não tem problema nenhum dizer isso. Né? Exatamente. E aí depois tem a definição de criacionismo, a concepção de que o próprio Deus, segundo o esquema do livro do Gênesis, criou a terra por ação direta de uma só vez. Não é essa a nossa fé. Não é. Nós não somos criacionistas. Deus não criou assim, num dia criou isso, no outro dia criou isso, em 6 dias criou papá assim, pegou do barco. Não, isso, gente, a linguagem é figurada, não há problema nenhum em compreender isso. Né? Nós não somos ingênuos. Tá bom? Ou seja, a igreja, ela defende a criação. Ou seja, esse Deus transcendente que cria todas as coisas por amor. Mas isso é um mistério. Não é segundo os nossos critérios. Né? Não é a nossa maneira. Deus pode ter criado as coisas em estado de evolução, como a ciência hoje tem investigado, tem encontrado respostas e tal. Depois tem uma frase interessante desse Roymar von Dietfurt, sei lá, um alemão aqui, cientista, né? Está na página 37. Olha a frase dele como é forte. Nenhum cientista dispõe de um só argumento com que possa contradizer a hipótese de um criador. Nenhum cientista dispõe de um só argumento, ou seja, não é nenhum, com que possa contradizer a hipótese de um criador. Claro, por quê? Porque ele não tem como desenvolver essa hipótese, porque isso não está ao alcance dele. Isso não pode ser verificado. Deus está além, Deus transcende o mundo. Se ele transcende, o que é transcender? Ultrapassar. Deus é transcendente, ou seja, Deus ultrapassa a sua criação. Ele não está na criação. Isso aqui é a criação, ó. Isso aqui é o mundo. Tá? Isso aqui é o mundo criado. Pena que eu não tenho um globo terrestre aqui para imaginar que é o mundo, né? Um mundo, uma bola, não tem uma bola aqui. Vou fazer uma bola de papel. Vou pegar um papel que possa ir para o lixo. Não tem. Não consigo encontrar uma bola. O mundo, Deus transcende, ele ultrapassa a criação, exatamente. Então, onde é que está o mundo? Não tem um mundo aqui. Não tem. Vou pegar aqui dentro. Achei! Olha só. Está vendo isso aqui? Isso aqui é o mundo. Ó, olha o mundo. Esse é o mundo. Olha, está em órbita. O mundo está girando. O mundo está girando. Esse mundo não está muito redondo não, mas é o mundo. Deus está fora aqui, ó. Ele está fora. Ele criou o mundo, mas ele está fora do mundo. Está além do mundo. Está vendo? Ele está fora. Ou seja, ele está além do mundo.
Então não dá para quem investiga o mundo, quem investiga a ciência, quem investiga as coisas da Terra, investiga arqueologia, biologia, química, física, não dá para descobrir que Deus existe. E muito menos para descobrir que ele não existe. Não dá. Ele está além, ele transcende. Não tem como investigar. Então, deixa o mundo para lá. Né? Tá bom? Então, gente, veja. Senão a gente cai naquele erro daquele Yuri Gagarin, né, que era um astronauta russo. Vou botar ele aqui, um astronautinha russo aqui. Não sei, não tem nada para botar ele aqui. Ou tá ruim o negócio aqui, viu? Fiz que ele é esse pontinho aqui, quer ver? Não tem nada para ser o astronauta aqui. Vou pegar um pedaço de papel aqui. Ó, esse pontinho aqui, tá vendo? É o astronauta. Aí ele estava na Terra. Aí, esse astronauta pegou um foguete lá e foi para o espaço. Aí ele ficou rodando assim, ó. Né? Ficou rodando. Aí sabe qual a conclusão que ele chegou? Brilhante esse astronauta, para não dizer outra coisa. Ele chegou à conclusão seguinte. Pois é, meus caros. Deus não existe. Porque eu rodei lá no céu e não achei ele. Pô, tá brincando comigo, né? Não dá, gente. No céu, o que tem ar? Atmosfera. Tá bom? Então, gente, o que acontece? Quando a gente fala que Jesus está no céu, que Nossa Senhora está no céu, o céu não é o céu ali, a atmosfera, ionosfera, sei lá o que esfera, onde tem nuvem. Deus não está lá sentado na nuvem, né? No trono, Jesus. Não é assim, aquilo tudo é uma imagem. O céu é uma imagem. O catecismo holandês vai dizer de maneira muito bonita, pena que eu não vou achar agora aqui. Ele tem um número aqui que ele fala por que a gente chama o céu, a gente compara o céu, né, com... Ele fala de uma maneira bonita aqui, né, sobre o céu. Gente, eu não vou achar aqui, viu? Pois é, o catecismo holandês, ele tem um texto bonito aqui, onde ele fala, ele explica isso filosoficamente assim, por que Nosso Senhor comparou, né? Por que no Antigo Testamento já tinha isso, assim, essa ideia de que Deus está no céu, de que o céu é uma imagem da casa de Deus? E ele faz um comentário muito bonito aqui, mas eu queria encontrar, mas não vou achar aqui agora. Uma pena. Olha só, depois vocês me lembrem isso, tá bom? Me lembrem de me cobrar isso, assim, porque é uma explicação bonita que tem. Mas basicamente vai dizer isso, assim, que o céu... Por que Deus escolheu o céu como um sinal, como uma referência do paraíso, ou da comunhão com ele? Estou procurando aqui no catecismo holandês, mas não encontrei. Basicamente, o que o catecismo vai dizer é assim, que o céu, ele nos remete assim, o céu é um sacramento do céu, percebe? Ou seja, vou repetir, o céu, atmosfera, o céu, nuvem, céu azul, céu grande, você olha para cima assim, e vê o céu, ele é um sacramento do paraíso. Ou seja, ele é um sinal que aponta para o paraíso, para a vida eterna. Exatamente, o céu é um sacramento do paraíso. O céu é um sacramento da vida eterna na plenitude da comunhão com Deus. Por quê? Aí o catecismo vai dizer de maneira muito bonita.
pela sua grandeza, pela sua amplitude, porque ele aponta para o além, porque ele é belo, porque ele é grande, porque ele nos faz nós erguermos o nosso olhar, né, corações ao alto. Ele desenvolve de uma maneira bonita essa ideia. Mas é claro que a gente sabe que o céu, o paraíso não é o céu ali, o céuzinho, a nuvem. Né? Isso, putz, cara, qualquer um sabe isso, né? Pelo amor de Deus, né? Tá bom? Depois vocês me cobrem, eu vou tentar encontrar aqui onde é que está isso. Exatamente, é uma figura. O céu é uma figura, um sinal, um sacramento do que é a vida eterna. Ou seja, a atmosfera, segundo nós conhecemos, segundo nós olhamos e contemplamos, admirados pela sua beleza, pela sua grandeza, o céu que nos maravilha, ele aponta para a vida eterna. Por isso, nosso Senhor sempre usou essa imagem. É o que o catecismo vai dizer de maneira muito bonita. Depois a gente podia fazer uns comentários sobre o catecismo holandês, hein? Atenção, cuidado. É um belo catecismo, tem frases belíssimas, tem imagens muito bonitas, mas quando ele foi elaborado, ainda antes do catecismo normal, teve algumas restrições por parte da igreja, que estabeleceu uma comissão cardinalícia para avaliá-lo e fizeram algumas correções, algumas complementações em alguns trechos, tá? Que realmente eles achavam que não eram suficientes, não estavam suficientemente explicados, ou que traziam imprecisões. Essa comissão cardinalícia elaborou, então, uma correção, um suplemento que deveria acompanhar o catecismo holandês. Suplemento grande, com muito texto, e aí, por causa disso, ele ficou meio deixado de lado. Ele foi muito festejado nos anos 70, início dos anos 80, ficou um pouco deixado de lado. Mas ele tem um belo conteúdo, ele tem textos muito belos. Assim, o catecismo, por exemplo, que eu tenho, nesse aqui, ó, o catecismo holandês, ele tem mais de 500 páginas. E o suplemento tem por volta de 85 páginas. Então você vê que é muito suplemento. É muito suplemento, ou seja, tem muitas correções que precisam ser feitas. Mas também tem muito conteúdo bom. Também tem muito conteúdo bom. Algumas vezes a gente lê o Catecismo holandês e a gente se sente muito semelhante aos textos do Papa Bento XVI, por exemplo. Tem algumas coisas que foram consideradas erradas. Esse é o ponto. Então, cuidado ao se aproximar desse catecismo. Ele tem que ser usado sempre em comunhão com o catecismo normal, com o catecismo que foi aprovado pela igreja, sempre com o suplemento. Sem o suplemento ele não podia nem ser editado, então atenção a isso. E ele tem que ser visto com muita parcimônia, ou seja, com muito cuidado, né, com muita atenção, com acompanhamento de alguém que tenha conhecimento. Mas ele, feito isso, tomado esse cuidado, ele tem conteúdo bom, tem coisas boas, tem coisas interessantes, tem abordagens bonitas, entendeu? Sobre a fé. Ele é um catecismo que apresenta a fé de uma maneira até poética, bonita, não é algo para se jogar fora, não. Eu considero isso. E eu tenho para mim que a eleição do Papa, a eleição do Ratzinger como Papa Bento XVI, e a forma dele de escrever, os conteúdos dos seus textos, seus textos em geral, homilias, cartas apostólicas e tudo, na minha modesta opinião, valoriza de novo o catecismo holandês, porque eu vejo muita semelhança em alguns aspectos. Né? Bom, depois a gente pode voltar nesse tema, não vamos nos concentrar nele não. Aqui a gente está com o UCAT, que dá muito mais segurança para nós, porque foi elaborado pela própria igreja. Né? O catecismo holandês pela Conferência Episcopal Holandesa, que teve muito problema. Gente, vamos continuar? A gente está bastante tempo já aqui nessa questão. Então, a questão de evolucionismo e criacionismo a gente pode pegar por aí, tá? Como assim? Para que recorrendo? Sim, foi. Acho que sim. Fez um catecismo próprio, foi meio complicado lá na época e tal. Eu acho que sim. Não tem nenhum outro assim, pelo menos forte, assim, que não teve não. Tá bom? Na verdade não foram só cardeais, bispos holandeses que elaboraram, mas a Conferência Episcopal Holandesa ficou muito à frente. Enfim. E bom, o fato da Holanda hoje não estar bem na fé, pelo contrário, está muito distante, muito afastada da fé, acaba depondo contra o catecismo, né? Sem dúvida. Isso é uma coisa que a gente pode depois abordar num tema mais específico. Bom, gente, essa questão de evolução e criação está bem entendida. A igreja
não se contrapõe à evolução, mas o evolucionismo, não, o que seria aqui? Que tudo vem do acaso, que o homem vem do macaco e o macaco vem da bactéria, e a bactéria vem do sei lá, um estouro, e pronto, do nada, nada vem do nada, quer dizer, não, pera lá. Ou seja, há alguém por trás, há um Deus que transcende a toda essa ordem da criação, a essa evolução, que é uma lei, a evolução é uma lei estabelecida pelo próprio Deus Criador. A evolução das coisas é uma lei estabelecida pelo próprio Criador, que cria as coisas em estado de evolução. Se hoje a ciência constata, verifica, que as coisas evoluem, ótimo. Isso não depõe contra a criação, mas nos mostra o quê? Que o Criador criou as coisas em estado de evolução. Ela não se opõe à evolução, mas o evolucionismo, se compreendemos o evolucionismo dessa maneira. Exatamente, como tudo vem do nada, do acaso. Não, acaso não. Né? Tudo vem de um desígnio de amor. O mundo não é fruto do acaso, mas é fruto do amor de Deus. Por amor que Deus criou. Em sua bondade e sabedoria criou o mundo. Assim como a salvação, a redenção dos homens também é o fruto maior, né, do amor de Deus. Foi por amor que ele nos salvou. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, ou seja, seja salvo. Né? Por outro lado, a igreja também não é criacionista, ou seja, ela não é ingênua de dizer, não, o Gênesis diz, então é assim, criou em 6 vezes, 6 dias, então é assim e tal. E os dinossauros, onde é que está na Bíblia? Não tem, então? Como é que é? A Bíblia não tem essa pretensão, quer dizer, não. E extraterrestre, existe ou não existe? Nada a ver com pergunta, nada a ver com comentário, né? Depois a gente discute isso. Posso dar minha opinião para vocês. Se vocês acharem interessante também, isso. Bom, vamos lá, número 43. 43, circular, via 22 de novembro, Barão de Amazonas ali, né? 43. O mundo é, porventura, produto do acaso? Eu acho que não existe, não. Bom, depois a gente vê. O mundo é, porventura, produto do acaso? Não, pelo amor de Deus. A causa do mundo é Deus, não o acaso. O mundo, não é um produto de fatores sem sentido, tanto no que concerne a sua origem, como no que diz respeito à sua ordem interna e ao seu fim. Veja, a ordem interna do mundo não se opõe a Deus e à criação. E essa ordem interna supõe o que é evolução. Né? As coisas não estão em estado de evolução, não tem problema nenhum. E também não se contrapõe ao seu fim. O mundo vai ter um fim. O mundo não é eterno, não está aqui para sempre. O mundo é fruto do amor de Deus e ele tem um destino, ele tem um caminho e vai ter um fim. Bom, os cristãos acreditam que podem ler o manuscrito de Deus na sua criação. Bonita frase. João Paulo II, em 85, confrontou os cientistas que falam da totalidade do mundo como um processo casual, sem sentido e sem fim. Não. Perante este universo, em que estão patentes uma tão complexa organização dos seus elementos e uma tão maravilhosa orientação final na sua existência, falar de acaso seria o mesmo que abdicar de procurar a explicação do mundo como se nos apresenta. De fato, isto seria o mesmo que aceitar efeitos sem causa. Tal significaria a renúncia do entendimento humano, que assim rejeitaria o pensamento e a procura de uma solução para os problemas. Belo comentário, porque ele diz aqui, né? Ou seja, perante este universo em que estão patentes, ou seja, estão claras. O que estão tão claros assim? Uma complexa organização dos seus elementos. Um mundo tão complexo, tão bem organizado, existe tanta ordem e beleza no mundo. Uma tão maravilhosa orientação final na sua existência, a criação, a vida. São tantas combinações, é tão belo, existe uma harmonia tão bela de tudo, de sentido, de cores, de criaturas, enfim. Que falar do acaso seria o mesmo que renunciar a uma explicação do mundo, como ele nos apresenta,
é exatamente a ordem do mundo. Veja, o cosmos. O que é cosmos? Qual a tradução de cosmos aí? Quem sabe? Cosmos. Cosmos. Escrevi aí, cosmos. Qual é a tradução de cosmos? Vocês sabem? O que é o cosmos? O que vocês diriam? Quem souber ganha. Não tem nada para ganhar hoje. Totalidade. Qual é a tradução latina de cosmos? Vai ganhar o quê? Vai ganhar nada, não sei nada. Universo, exatamente. Quando a gente fala cosmos, né? A gente pensa no universo, não é isso? Universo. Tudo, todas as coisas, universo. Mas existe uma diferença. Universo é uma palavra latina. Para os latinos, para os romanos, universo era isso. Universo, ou seja, todas as coisas. Mas para o grego, ele era um filósofo por natureza. Ele era alguém que se admirava com o mundo, que se espantava com a beleza, com a harmonia do mundo. Então, o cosmos para ele não é só a totalidade das coisas criadas. Não, é mais que isso. Para o latino, o universo é a totalidade das coisas criadas, todas as coisas. Mas para o grego não. Para o grego, cosmos é mais que isso. Para o grego, cosmos é a beleza e a ordem da totalidade das coisas criadas. Isso é cosmos. O latino, jurista, cara mais do direito, mais prático, o latino, o universo são todas as coisas. O grego não, o grego filósofo, o cosmos, ele é o espanto diante desse mundo. Ou seja, é a beleza e a ordem, a harmonia que existe na totalidade das coisas criadas. Ou seja, ele é o homem olhando para o cosmos, ele se admira, ele filosofa, como faz o grego. Percebem? Então existe um algo além aí. Daí que vem, sabe que palavra? A palavra cosmético. Vocês meninas que usam muitos cosméticos, o que é um cosmético? Cosmético é um creme aí que vocês passam, né? Tem creme para tudo, já viu? Mulher tem creme para tudo, né? Tem creme para quê? Creme para o cabelo, creme para pele, creme para unha deve ter, creme para o zóio, creme para a mão, creme para filtro solar, creme para passar creme. Primeiro você passa o creme para depois passar outro creme, para antes do banho, para depois do banho, para isso, para aquilo. Tem um monte de creme para ruga, para tudo que é creme. Né? Para quê? Para ficar bonito. Para você ficar bela. Para você restaurar a harmonia que existe em você, mulher, que é tão bela. Estou aqui falando quase como um vendedor da Jequiti, da Natura, sei lá, né? Então você, minha irmã, passa o cosmético para recuperar a harmonia do seu olho, tirar essa olheira, né? Olha, ficar bonita, harmônica, com beleza. Olha aí, a mesma origem, cosmos e cosmético. A beleza, a harmonia, né? Das coisas criadas dessa mulher que é você, criatura de Deus, vai ficar bela de novo, restaurada na sua harmonia. Daí que vem cosmético, a mesma origem etimológica da palavra. da palavra. Eu estou precisando de um para passar para tirar as olheiras aqui. Estou meio... Então, eu passo shampoo, sabonete, desodorante. Que mais? Tá bom, né? O homem é mais fácil, né? A gente tem menos creme, menos coisa, né? Mas vocês podem passar os cosméticos para vocês restaurarem o cosmos de vocês, né? A harmonia, a beleza. Então, veja, é isso, né? A gente entrou em cosmos aqui por causa de quê, né? Vamos. Então é isso, ou seja, a gente olha toda essa beleza da criação, do próprio ser humano, que é o que há de mais belo. Passar remédio para não ficar careca, né? Pois é, não, eu não, eu vou ficar careca. Eu vou deixar aqui minha carequinha, ó. Olha aqui, olha a careca do titio. Peraí aqui, olha lá. Que destaque para careca, né? Aí eu deixo a barba crescer, que compensa aqui. Bom, vamos voltar aqui. Essa entrada aqui não vai para frente, não. Só vai para trás. Olha só. Então, ou seja, toda a harmonia, beleza da criação do ser humano, que é o que há de mais belo na criação, né? Nos mostra que existe um Deus por trás disso tudo, né?
E aí depois o número 49 vai falar sobre isso também, né? Que Deus guia o mundo e a vida, falando da providência. Mais à frente a gente vai ver. Né? Aí na página 38 ainda, do lado do número 43, tem uma frase aqui do Bento XVI. Não somos o produto casual e sem sentido da evolução. Não somos. Cada um de nós é fruto de um pensamento de Deus. Cada um é desejado, cada um é amado, cada um é necessário. Olha, é o Papa que está falando isso, gente. Veja. Né? Então é isso aí. Gente, vamos parar de falar de careca e de besteira, de creme. Olha só a força dessa frase aqui, gente, do Papa. Isso aqui é Pedro que está falando para nós. É um apóstolo. É aquele que nos conduz, que nos confirma na fé. Como que ele está nos confirmando aqui? O que ele diz para nós, para você e para mim? Nós não somos o produto casual e sem sentido de evolução. Não. Cada um de nós, cada um de vocês aí, meu irmão, minha irmã, você que está aí do outro lado me ouvindo, cada um de nós é fruto de um pensamento de Deus. Cada um é desejado, cada um é amado, cada um é necessário. Muito bonito, exatamente. Né? E aí, se você está falando do Copérnico aqui, que ele está falando, que poderia ser convidado. Aqui ele fala uma frase, Nicolau Copérnico, interessante também, né, que ele fala justamente isso, né, que a beleza do universo nos remete ao Criador. A beleza das coisas criadas nos remete ao Criador, como está lá em Romanos 1. Na carta aos Romanos começa justamente falando isso, né, que os pagãos poderiam chegar ao Deus Criador partindo da analogia, a partir da beleza das coisas criadas. E aqui ele vai dizer isso também com outras palavras, Copérnico, né, observando a magnífica ordem do edifício cósmico, orientada pela sabedoria divina. Quem não se admiraria com o arquiteto, entre aspas, com A maiúsculo, que tudo opera, né? Então isso, né? Aí no 44, vocês são princesas aos olhos do Pai, muito bem. Número 44, quem criou o mundo? Quem criou o mundo, meninas? E rapazes também. Tá tão naturalista, né? Bom, Deus é que, para lá do tempo e do espaço, tirou o mundo do nada e chamou todas as coisas à existência. Basta a sua palavra. Deus disse, faça-se a luz, e houve a luz. Acabou. Basta a palavra dele soberana, a palavra dele é eficaz e criadora. Deus falou, a coisa acontece. Faça-se a luz foi feita. Faça-se o mar e as montanhas. O mar e a montanha foi feito. Acabou. Falou. Está feito. Palavra eficaz. Palavra de Deus que basta. Para lá do tempo e do espaço, ou seja, além do tempo e do espaço. Deus é que criou o tempo. Ele é eterno, ele está fora do tempo, ele está além do tempo. Ele transcende ao próprio tempo. Eterno. Para lá do tempo e do espaço. Deus que criou o espaço, Deus não está preso no espaço. Por isso aquele astronauta lá que rodou a Terra se perdeu ali. Deus não ia estar ali, pelo amor de Deus. Deus está além do espaço e do tempo. Ele que criou o tempo, ele que criou o espaço, criou tudo. Isso é incompreensível para nós porque a gente está dentro do tempo e do espaço. Mas ele está além, ele transcende a isso. Ele entrou na história. Ele entrou no tempo e no espaço e nos acompanhou. Sobretudo em Cristo, né? Em Cristo ele faz isso. Ele entra na história. O transcendente se faz imanente, ou seja, aquele que é absoluto se faz um, né? Se faz um de nós, em Cristo, né? Tudo quanto existe depende de Deus e tem, assim, durabilidade no ser, porque Deus quer que assim seja. Hoje está bem filosófico, essas perguntas estão bem filosóficas, né? Mas é bom a gente pegar isso também, porque a nossa fé, ela não se contrapõe ao que a nossa razão pode nos mostrar, né? A fé, ela vai além. Deus nos revela aquilo que nós, pela razão, não poderíamos compreender, ou adivinhar, ou assimilar, né? O transcendente se faz imanente, ou seja, imanente é isso que está aqui, que é o que não é transcendente, é o contrário de transcendente. Então Deus que está além, ele se faz um de nós, ele vem ao nosso encontro. Tá bom? Pois é. Bom, vamos continuar aqui. A criação do mundo é, de certa forma, a obra comum da Santíssima Trindade, como vocês inclusive já escreveram aí, né? O Pai é o Criador, onipotente, o Filho é o sentido e o coração do mundo. Por ele e para ele tudo foi criado. Está aí Colossenses, né? O hino Colossenses. Só sabemos para que serve o mundo quando conhecemos Cristo. Com ele compreendemos que o mundo tende para um fim, o mundo caminha para um fim.
tem um destino, que é o próprio Deus. Um dia, Cristo será tudo em todos. Olha, domingo agora nós celebramos a festa de Cristo, Rei do Universo, né? Então, todas as coisas serão subjugadas a Ele um dia será todo, Cristo será tudo em todos. Né? Deixa eu ver a segunda leitura, se diz alguma coisa assim. Peraí. Intervalo na nossa aula, nossa formação, para um minutinho e volta já. Patrocínio Caove. Agora, olha só. Olha aí, segunda leitura de domingo. 1 Coríntios 15, de 20 a 26, depois o versículo 28. Vai dizer assim, sobre Nosso Senhor, já lá no final. Já voltei, hein? Acabou o intervalo, hein? Volta, hein? Já vai acabar, gente, já vai acabar. Deus vai entregar tudo ao Pai, depois de destruir todo o principado, todo o poder e força. Pois é preciso que ele reine, até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. E quando todas as coisas estiverem submetidas a ele, Cristo, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, o Pai, para que Deus seja tudo em todos. Olha aí. Deus, no futuro, haverá de ser tudo em todos. Carta aos Hebreus vai dizer que, por enquanto, nós não vemos que tudo lhe esteja submetido a Cristo. Mas um dia, toda a criação, todas as coisas criadas serão submetidas a Cristo. E Cristo vai, então, entregá-las ao Pai. E assim Deus será tudo em todos. Gente, Deus será tudo em você. Deus será tudo em mim. Deus será tudo em cada um de nós. Deus será tudo em todos. Como vai ser isso? É um mistério. É o que nos espera. Grandes promessas nos esperam. Né? Isso deve encher nosso coração de alegria, de esperança, de confiança em Deus. Isso é verdade, isso aqui é verdade, isso é a palavra certa que não passa. Falei, gente, a palavra de Deus é eficaz. Ele falou, vai acontecer. Não mente. Não mente, não se engana. Então, veja, a fé nunca é demais, confiança em Deus. Né? Não é fanatismo, não é nada disso, mas é confiar plenamente em Deus, sem medo. Como a Virgem Maria, né? Mesmo contra toda esperança, confiar em Deus. Confiar que vai chegar o dia em que Deus será tudo em todos. Né? A força disso, gente. Então é isso. Bom, vamos continuar então aqui. A gente já está na hora de concluir, né, gente? Já tem 1h e pouco aqui, hein? Com ele compreendemos então que o mundo tende para um fim, a verdade, a bondade e a beleza do Senhor. E o Espírito Santo mantém tudo na existência. Ele é que dá a vida. Bom, muito bem. Olha o que Santa Catarina de Siena diz aí, hein? Mesmo no barquinho. Isso aí, Gleice. Muito boa. Olha só. O que diz aí na página 39, Santa Catarina de Siena? Vocês estão vendo aí? Aqui na página 39, ó. Uma bela frase dela, que ela diz assim: não creiais, não acrediteis, que Deus nos proíbe totalmente de amar o mundo. Não, devemos amá-lo, porque tudo aquilo a que ele deu existência é digno do nosso amor. Santa Catarina de Siena, mística e doutora da igreja. Muito bem. Vamos para o número 45, vamos parar, o que a gente faz, hein? O que vocês acham? Gente, vamos prosseguir mais um pouquinho então? O que vocês acham? Dá uma opinião aí. Ou a gente para no 45? Opinem, caríssimos. Hein?
vamos parar, continua. Acho que dá, pode ser, pode continuar, padre. Vamos parar, padre. Mística, nesse caso. Mística é porque ela rezava, tinha muita experiência com Deus, né? Gente, vamos fazer o seguinte. Hoje a gente viu os números. 40, na verdade a gente voltou no 40, né? 41, 42, 43 e 44. Né? A gente ainda tem sobre esse tema número 45, 46, 47 e 48. São 4 números. Vamos parar no 45, né? Pode ser? Então, aí no próxima semana a gente vê do 45 ao 48 pelo menos. E aí depois, de repente, faz um esboço da providência. Pode ser, gente? Hein? A gente estudou, dei uma lida no 45, 46, 47, 48, que ainda fala do mesmo tema. E aí depois, na outra semana, a gente entra no 49. Se for o caso, eu já falo um pouquinho da providência. Tá bom? Já tem 1 hora e pouquinho, né? Já são quase 11h30. Não é verdade? Muito bem. Então, gente, mais uma vez a alegria estar com vocês, né? Vamos fazer a nossa oração final, agradecendo a Deus por mais esta possibilidade que Ele nos dá de estarmos aqui meditando na nossa fé, né? Crescendo na nossa fé, né? Tá bom? Então vamos pedir a Nossa Senhora que nos abençoe hoje e sempre nessa semana. Tá bom? Lembrando que no domingo é a festa de Cristo, Rei do Universo. Nós concluímos o ano litúrgico e a partir então da outra semana começamos o Advento, preparação para o Natal, para a vinda de Nosso Senhor. Então vamos pedir a Nossa Senhora que nos abençoe. Vou pegar outra imagenzinha de Nossa Senhora aqui. Deixa eu pegar essa daqui que é bonita. Ó. Vê se vocês gostam dessa aqui, ó. Ave Maria. Muito bem, bonito, né? Então vamos pedir a ela que nos abençoe. Juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor vos acompanhe. E agora, para terminar, quem tem recado para dar aí? Eu vou tocar mais uma musiquinha da Kelly Patrícia, mas aí para o pessoal que gostava dela das antigas, tem essa aqui, ó. Quem gosta mais dessa aqui? Hein? Vocês gostam dessa? Qual que vocês acham melhor? Pois é. Olha os avisos aí. Thaís, parabéns pelo seu aniversário domingo. Flavinha está avisando o Barzinho Católico na Catedral sábado. Tudo bem. Pagode com Cristo no Castelo Barra Vermelha domingo. Eita ferro. Congresso Jovem no sítio São José em Manilha, comunidade Dom de Deus, 18, 19 e 20. O que mais? Banco Jovem São Judas Tadeu e Caraí. A Pedro está lá domingo. Estou prometindo a vocês, 18 horas. O que eu vou falar, hein, Pedro? Escolhe lá o que eu vou falar, hein? Domingo Cristo Rei. Missa com Palmas, 4h30 da tarde, com a Estefânia. São Carvalho, no Natal. 9h30 da manhã, domingo, no Bar Vermelho, Crisma. Vamos baixar essa música, gente. A música tá alta? Melhorou? Melhorou a música?
Melhorou agora? Gente, acontece o seguinte, né? Porque o pessoal que chegou depois aí não vai entender, mas no início, a gente hoje começou a aula com outra música da Kelly Patrícia, mas desse ritmo mais atual dela, né? Que é meio rock and roll, né? Meio Rosa de Saron, né? Então, e aí eu perguntei, o que vocês preferem? A Kelly Patrícia de hoje em dia, o jeito que tá mais rock and roll, mais Rosa de Saron, ou esse estilo antigo dela, meio as misericórdias do Senhor, eu cantarei eternamente. Qual que vocês preferem? Digam aí. Antigamente, meio Rosa de Saron, cada um prefere uma coisa. Prefiro os dois. Campanha Volta às Origens, Kelly. É. Não tem isso na igreja? Voltar às origens? Agora tem Kelly Patrícia também, Volta às Origens. Mas compreenda a mudança. Muito boa. Prefiro ela boazinha de antigamente, Thaís. Ela ainda é boazinha, Thaís. Só que agora ela é uma coisa meio mais rock and roll, né? Tudo bem, gente. Gente, então é isso. Esse domingo, festa de Cristo, Rei do Universo. E pensem no texto que é escolhido, né? Que coisa bonita. É aquele texto que esse rei se faz humilde, né? Estive nu e me vestiste, estive doente, enfermo e me foste visitar. Aquele que agoniza, que sofre junto com os pobres, junto com aqueles desvalidos, né? Esse é o nosso rei, aquele que vai nos julgar. Assim a igreja fecha o ano litúrgico e na outra semana começamos então a celebração da Divina. Gente, próxima quinta-feira estamos aqui, tá? Com o nosso YouCat mais uma vez. Divulguem para os seus irmãos, para os seus amigos. Estudem o catecismo, não apenas aqui nesse momento, mas também sozinhos, nas suas casas, né? Enfim, nos seus momentos, em casais, em grupos de amigos. Depois podemos marcar uma presencial, tá bom? Bom, isso, né? Então, semana que vem nos vemos. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, tá bom? Grande abraço a todos, gente. Fiquem com Deus, hein? Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Deus abençoe a todos.